Olá pessoal, tudo bem com você? Nós do canal do Vale a Promessa Oficial no YouTube estamos aqui hoje para gravar um testemunho abençoado para você. Hoje nós estamos aqui com a irmã Elisete Lima. Eu quero convidar você, fica até o final conosco, com certeza você vai ser edificado por Deus, porque Deus tem maravilhas nesse testemunho para estar ministrando no seu coração. Hoje nós estamos aqui com a irmã Elisete Lima para ouvir o testemunho dela e eu quero já agradecer a sua presença aqui conosco. Com certeza Deus vai ministrar em nossos corações o seu testemunho, né, Elisete? Amém, sim. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e tudo que viermos fazer que seja para contribuir para a honra e glória do Senhor. E eu creio que toda a experiência que passamos é algo majestoso e que vai contribuir sim para a vida de muitos, né, que aqui estão nos ouvindo nesse momento. Elisete, eu gostaria para a gente começar que você falasse um pouquinho como foi sua infância ali, como família, sua estrutura familiar. Bem, a minha infância, para iniciar, quero falar que aqui nós não somos aqui do Goiás, né? Sou nordestina, sou lá da Paraíba e minha infância ela foi bem agitada. Antes mesmo de morar na Paraíba, eu nasci no Ceará, sou cearense. Para lá eu sou a filha mais nova, filha caçula do segundo casamento da minha mãe. Antes de mim veio mais dois irmãos e com 5 anos meu pai faleceu. Né? Lá no Ceará, capital Fortaleza, meu pai faleceu. E minha mãe não teve uma estrutura assim de nos criar de uma forma tão simples. E aí acabou que nós tivemos que voltar para Paraíba. Né? Ela voltou para Paraíba e antes tinha saído de casa só com o esposo, voltou viúva com 3 filhos. Chegando lá, uma dificuldade muito grande, que o Nordeste é muito sofrido, muito doído e a situação lá não estava fácil. Foi onde ela começou a ser garota de programa para poder cuidar da gente. Né? E com isso gerou muitas consequências, principalmente a questão da identidade. Aí a minha identidade foi crescendo e foi vinculada ao que a minha mãe fazia, né? E virou aquele rótulo. Foi muito sofrido, passei muita necessidade, havia dias que a gente não tinha mesmo que se alimentar, mas assim, interessante que mesmo na infância, mesmo sem ter esse conhecimento da vida adulta, eu sentia que eu queria algo diferente para mim. Eu sempre tive isso, eu preciso de algo diferente. Tanto que, da minha família, eu era a única que fugia para ir para a igreja católica. Né? Todos diziam, sou católico, apostólico, romano, mas praticante nada. Né? E aí, mas eu gostava, eu ia para a igreja, eu estava participando. Todas aquelas atrações que tinha, eu estava lá envolvida. E eu cresci dessa forma, e assim eu fiquei até mais ou menos meus 15 anos de idade, bem ativa mesmo, bem acirrada dentro do catolicismo. E eu gostava, eu adorava participar daquelas coisas, só que tinha algo a mais, eu dizia, tá faltando alguma coisa. Você sentia um vazio mesmo? Tinha aquela coisa de não completa. É como se o copo nunca tivesse cheio, tá faltando, não tem como. E com isso, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a cuidar de casa, eu tinha 8 anos de idade, na verdade, porque minha mãe tinha que fazer o trabalho dela, sair para outras cidades, para poder trazer o alimento para a gente. Com isso, eu comecei a ser a dona de casa muito cedo. Então, assim, minha infância ela não foi muito proveitosa no sentido de ser criança realmente. Eu já tive que me tornar responsável antes do tempo. E aí, com isso, eu segui assim, tanto é que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? De 15 para 16 anos, eu sempre fui muito criativa, muito proativa. E na época o gestor da cidade gostou, a esposa gostou, já arrumei meu primeiro serviço, meu primeiro emprego já contratado, assim, que foi o emprego justamente que fez a diferença dentro da minha casa, né? Ajudou total. E a partir dali eu tive uma ciência, porque até então, eu já com 16 anos, eu sabia já o que é que eu queria para mim, eu sempre tive essa consciência. E hoje eu vejo muitos jovens dizer assim, nossa, eu não sei o que eu quero, e eu com 16 anos eu já sabia. Eu sabia que eu queria uma vida totalmente diferente do que a minha mãe tinha. Eu sabia que eu queria ter uma família, que eu pudesse dizer assim, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu quero um esposo realmente. E mesmo sem eu entender que eu precisava preencher esse vazio, eu sabia que Deus tinha algo maior para mim.
Porque eu acreditava em Deus plenamente, eu só não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje através de quando eu conheci Jesus verdadeiramente, né? E aí com isso, eu já sabia o que é que eu queria, já planejava. E eu queria uma vida totalmente diferente daquela da minha mãe, porque era muito sofrimento. Eu vi coisas que eu não gostaria de ter visto, eu vivi coisas que eu não gostaria de ter vivido, né? Muito fui rotulada pela forma com que ela viveu e hoje eu nunca julguei, não julgo, porque foi a forma que ela encontrou de nos sustentar. Mas isso causou muitos impactos na minha vida. E assim eu me fechei, fiquei muito introvertida. Nessa época, sim, eu creio que eu desenvolvi um início de depressão. Só que naquela época, 17 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha tanto conhecimento. O interior da Paraíba, a gente não tinha essas informações que tem hoje. Eu só me lembro de ter me ficado muito introvertida, muito fechada, que é o que eu vejo muitas adolescentes fazer hoje, e não ter esse suporte de conversar, de comunicar. E aí eu passei a estudar na cidade vizinha, foi quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com aquele que ia ser meu esposo, né? O tempo foi passando, a gente desenvolveu amizade, com isso nós fomos companheiros, nos casamos, né? E a partir dali nós começou uma luta muito grande, porque do ano que nós casamos, que foi em 2005, aconteceu que tanto ele como eu ficamos desempregados. E aí começou a questionar realmente a fé em Deus, né? E eu só sabia que eu acreditava em Deus, mas eu não sabia verdadeiramente o significado desse Deus na minha vida, eu não sabia verdadeiramente essas promessas que Ele tinha para a minha vida. E aí nós casamos, ele ficou desempregado em 2005. Né? Com isso, 2006 veio o primeiro filho, que por sinal foi uma gravidez muito, muito difícil, porque eu tinha alguns problemas de saúde, onde os médicos diziam que eu não ia engravidar. A partir daí eu já creio que já foi o primeiro milagre, assim, né? Meu milagre de ter existido é tudo, mas assim, a partir daí foi quando eu fui ter mais consciência. E eu era muito pesada, eu estava com 120 quilos na época, e tudo se tornou mais difícil naquela gestação. E eu fiquei desempregada, ele também, foi quando ele veio aqui para o Goiás. Tinha um primo meu, um parente meu que morava aqui, e solicitou, né? Disse, a gente vai ajudar, você vem, ele vem, trabalha e depois ele te busca. E ele passou um ano aqui, ele veio em 2010. Em 2010 ele passou justamente um ano para eu poder vir. Só que esse um ano foi o teste de fogo. Eu fiquei lá na Paraíba com uma criança de 4 anos. Minha mãe, devido à cultura em si do Nordeste, tinha uma mente muito pequena, muito fechada. Amo minha mãe, mas infelizmente nessa parte ela era bem severa. E lá eu passei também assim maus bocados nesse sentido de ser eu e meu filho. E o que é pior, eu comecei a sentir muitas dores mesmo assim, que me travavam, literalmente me travavam. E todo mundo dizia o quê? É só o peso, é o peso, é o peso. E eu acreditava que realmente era o peso, né? E ali eu passei aquele um ano, mau sofrimento. Muitas vezes eu passava até necessidade lá. Eu não falava pro meu esposo que estava aqui no Goiás, já para não preocupar ele, porque ele também não estava fácil aqui a situação. E ele tinha que estar mandando, ter que pagar as despesas dele aqui, poder mandar a ajuda da gente para lá, financeiramente. E foi muito difícil, até que completou um ano eu vim aqui pro Goiás. E eu cheguei em setembro de 2010. Isso. E quando eu cheguei aqui, sem conhecer ninguém, eu senti aí o meu vazio da adolescência voltou. Aquele vazio que eu sentia na adolescência, aquele momento de rejeição, aquele momento de indecisão, de insegurança, de incerteza, veio tudo à tona, assim. Até porque você não tinha família disso. Até porque eu não tinha família, porque mesmo passando todas aquelas dificuldades lá, mas eu tinha pessoas próximas, eu tinha parente, eu tinha um certo suporte. E eu cheguei aqui, eu não conhecia simplesmente ninguém. E aquilo me deu um certo desespero. Eu lembro que eu cheguei aqui em Rio Verde e ele não pôde nem tirar folga para ficar comigo. Ele só me buscou e já foi direto para o trabalho. E eu achei muito esquisito quando eu vi essas portas de metal, porque lá para nós não existe isso aí. É porta de madeira mesmo, né? E eu cheguei, eu digo, gente, eu tô me sentindo uma sardinha.
eu sem conhecer ninguém, sozinha com a criança pequena, e meu menino ficou muito doente, não sei se ele não se adequou ao clima, ficou muito magrinho, teve hepatite, teve catapora, foi uma coisa assim, uma sequência em cima da outra. E com isso as minhas dores continuavam, tanto a dor interior, da solidão, de estar sozinha, de se sentir pequena, inútil, porque eu não fazia mais o que eu fazia lá, eu não tinha suporte aqui, um barraco mínimo de 2 cômodos em 3 cômodos, tudo muito diferente. E a dor física também. E mais uma vez só se agregava ao peso, tudo ao peso. Com essas dores que você sentiu, você resolveu também dar um passo, buscar mais de Deus. Como que foi esse processo? Então, nessa solidão tudo, eu disse, eu preciso fazer algo, porque senão vou enlouquecer, né? Eu preciso fazer algo, porque senão vou enlouquecer. E com isso, na época, eu trabalhava de cabeleireira e manicure lá na minha cidade e outras coisas, né, multifuncional. E eu vi que aqui as meninas gostavam de andar muito bem arrumada. Eu disse, eu vou investir na questão de fazer unhas. E comecei a fazer unha bem baratinha na época, só para chamar a atenção das pessoas para estar indo lá em casa. E numa dessas clientes, era justamente uma mocinha cristã, seus 17, 18 anos. E nós pegamos uma amizade muito forte. Toda semana ela estava lá em casa fazendo a unha. E aí ela foi e disse assim, vamos na minha igreja? Eu digo, não vou não. Sempre tive muito preconceito com crente, né? Até porque eu fui ensinada numa cultura de que assim, crente não presta não. Por quê? Crente faz tudo quanto não presta, depois quer ser santo. Então vim muito dessa cultura, né? E aí através desse convite, né? Eu sempre falava, olha, eu ainda vou visitar a sua igreja, mas quando eu for eu quero fazer algo diferente, eu quero realmente me firmar, porque eu estou me sentindo muito, muito, muito sozinha aqui. E era literal, do físico, do espiritual, até que eu fui. Eu lembro que foi um culto da bênção, que é a sexta-feira, que eles denominam o culto da bênção, né? E aí eu fui nesse culto, era o primeiro dia que esse pastor estava lá na congregação, tinha feito a mudança dos pastores na congregação, e era o primeiro dia que esse pastor estava lá. E eu fui a única nesse dia a levantar a mão, quando ele fez a pergunta, fez o pedido lá, tem alguém aqui que aceita Cristo? Aí eu lembro como fosse hoje, a roupa que eu tava, o jeito que eu tava, e aí eu aceitei. A partir daí, eu comecei a viver uma vida diferenciada, só que assim, quando a gente não entende, que entra, você diz assim, minha vida transformou, vai ser tudo belezinha. E foi nesse momento que eu comecei a entender mais o que realmente é ter a presença de Deus na minha vida, né? E com isso, quando eu cheguei em casa, que avisei que eu tinha me tornado evangélica, não foi aceito de muito bom grado, né? Foi meio assim, só pra você ter ideia, o tão satisfatório que foi, que a minha sogra ligou, né? E disse assim, olha, não aceita não e tal, esse negócio de ser crente, isso não vira não. Tô ligando pra você, ligou pro meu esposo, né? Tô ligando pra você, eu não aceito esse negócio de crente em sua vida não. E tanto é que assim, ele converteu, ele aceitou, ele batizou, não tem tanto tempo assim. Mas sempre teve ali parceiro do meu lado, presente. Então foi esse o meu primeiro envolvimento de conhecer a questão do ser evangélica. Porque eu confesso para você, no primeiro momento eu entendi o que é ser evangélica. Hoje, depois de tanta experiência, eu entendo o que é ser cristã, né? E como que foi o processo? Depois de você ter convertido, ou foi antes de você ter convertido, você passou por algumas enfermidades? Então, isso aí é algo assim muito, é mistério de Deus mesmo. Porque é tão interessante, eu venho frisando sempre que eu vinha sentindo muitas dores. Essas dores chegavam a ser assim, insuportáveis, ao ponto de falhar o movimento das minhas pernas. E como eu estava bem pesadinha, né, meus 120 quilos bem pesados, todo mundo dizia, por conta do peso, é a coluna que não está suportando o peso. E fiz vários tratamentos, comecei a fazer vários tratamentos com ortopedistas bem conhecidos aqui em Rio Verde, um dos melhores, fiz todo o processo e não tive melhora nenhuma. Até que esse ortopedista, ele passou a mão nas minhas costas, né, e ele também não me falou nada e já me encaminhou para um neuro.
E até então eu comecei a ir para o neuro sem a companhia do meu esposo, e assim muito remota. E quando as coisas começaram a se acirrar mesmo, eu comecei a ir sozinha. E eu descobri, após um mês de conversão, eu entrei em maio de 2011 eu converti. Quando foi em junho, chegaram os resultados dos outros exames que eu já fiz com o neuro. E aí foi onde eu fiquei assim, não vou dizer que fiquei impactada, mas eu fiquei bobada. Eu não sabia o que pensar, qual era a minha reação. Quando eu descobri que eu tinha câncer, né? Eu sempre ouvi falar de uma forma muito vaga, principalmente nas mídias, mas uma coisa minha, próxima, alguém que eu tive contato, nunca tive. Então veja assim, a conversão ela veio como uma forma de preparação, né? Eu creio que verdadeiramente a misericórdia de Deus me alcançou antes da descoberta da enfermidade, para que eu tivesse essa base de dizer, ó, tô com você, você vai vencer, estamos aqui. E nessa cidade onde eu não conhecia ninguém, quem se tornou minha família, quem se tornou a minha base, a minha estrutura, foi todos aqueles irmãos da igreja. Então todo mundo me abraçou, todo mundo apoiou a causa, todo mundo contribuiu para que da melhor forma eu passasse por essa luta. E se todos contribuíram, eu imagino assim, eu creio verdadeiramente que foi orientação e instrução de Deus. Então você aceita, por quê? Porque Deus tocou no teu coração. Um mês você descobre que está com essa enfermidade tão terrível, mas aí Ele já preparou toda a casa para te receber. E como foi gerada essa notícia para você quando ela chegou, esses exames assim? Como que você recebeu essa notícia, Elisete? Então, eu sou muito curiosa, né? Até então, os médicos quis me poupar. O médico em si só dizia assim, não, vamos pedir mais exame para confirmar, porque eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui, parece que eu acho que deu errado o resultado, e tive que repetir exames. A minha pastora, na época que me acompanhava, ela também não queria conversar muito comigo, mas ela já estava entendendo mais ou menos o que era, e eu muito curiosa, muito ansiosa como eu sou, digo, vou pesquisar o que é, né? Já que ninguém me conta, não quero estar enganada. E comecei a perceber, até que na próxima consulta, na consulta seguinte, foi onde o médico quis enrolar, e eu disse assim, olha, eu já sei o que é, do que se trata, e ele não teve como esconder o jogo, né? E aí ele explicou tudo, eu disse, olha, é um câncer, o estado dele já está muito avançado na sua coluna, não é um câncer tão comum, é um câncer denominado ependimoma mixopapilar, né? Segundo os estudos, são pouquíssimos casos, tanto é que quando você entra para fazer um estudo, ou está em espanhol ou está em inglês, quase não tem nada em português, porque são casos bem raros. Ele até afirmou que em 30 e tantos anos de carreira, ele só tinha feito 4 cirurgias desse tipo, né? E o que estava desenvolvendo na minha coluna já estava ultrapassado. Ele tinha, o maior que ele tinha feito a cirurgia era com 4 centímetros, não chegava aos 5. O que estava na minha coluna estava com 10. Então era mais ou menos o formato de uma salsicha comprimindo a medula da minha coluna dentro das vértebras, né? E estava assim devastador. E comprimindo todos os meus membros inferiores. Isso que era o pior, porque ele estava danificando os membros inferiores. Então, para mim, isso foi o que mais me matou, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa. E, de repente, eu estava me sentindo paralisada com tudo isso. E aí, teve que correr com tudo da descoberta do câncer até fazer a cirurgia, foi 2 meses. Né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Isso, porque disse, não dá para esperar mais. Tem que fazer esse trem o mais rápido possível. Por quê? Porque da forma que tá, não vai dar certo. Você não vai aguentar. E ali eu comecei a ficar sendo dopada. A partir daquele momento, eu já não vivia mais sobre mim. Eu tive que parar tudo que eu fazia. E como eu falei, o carinho e o apoio dos irmãos lá da igreja foi muito importante. De repente, eu numa cidade, sozinha, sem conhecer ninguém, apenas eu e meu marido, éramos a família aqui, éramos nós 2 e nosso filho. Não tinha nenhuma bicicletinha, mas não faltou carro para transportar, para dar socorro, não faltou apoio financeiro, porque até então só meu esposo trabalhava e não era fácil, os medicamentos eram muito caros. Eu lembro que na época, nós chegamos a gastar R$3.000 de medicamento mensal, onde o salário dele era mínimo ali dentro da empresa que ele trabalha.
Mas Deus é como eu falei, Ele preparou tudo. Veio a conversão, veio essa consciência de que Cristo era comigo, estava na minha vida. E o que eu achei mais lindo foi o que eu não entrei em desespero. Deus tinha preparado tudo já, né? Igual você falou, até o seu coração para receber essa notícia. Até o meu coração para receber essa notícia. E foi muito forte, foi muito tremendo, porque assim, são poucos que ao receber a notícia de um câncer, não perde o foco, não se deixa abater, são muito poucos. E para uma pessoa que estava vindo de uma cultura totalmente diferente, sem ter conhecimento de como que era a cultura daqui, sem ter ninguém próximo, enfim. E Deus até nisso, Ele foi minucioso, Ele foi detalhista. E meu coração não se abalou, pelo contrário. Ele disse, agora que eu preciso manter forte, porque eu olhava para o meu filho com 4 anos, eu dizia, como é que vai ser? E realmente, se eu disser que eu não pensei em morte, eu vou estar sendo hipócrita. Eu pensei sim, eu disse, e se eu morrer? Como que vai ser? Só que assim, a chance disso acontecer era pequena para o desenvolvimento do local onde estava a doença. Só que a chance de eu ficar paraplégica superava tudo. Ele tinha dado uma porcentagem de quanto essa chance de você ficar paraplégico? Mais de 90%. Mesmo? Sim. Tanto que no dia de fazer o procedimento, ele chamou meu esposo, já no centro cirúrgico. Eu lembro de estar lá já pronta para fazer o procedimento, e ele chegou e apertou forte as minhas mãos, né? E disse assim, eu vou sair um segundinho para falar com seu esposo. Ele tá aí? Eu disse, tá. Né? E ele disse, você vai ser forte, né? Eu disse, vou. E ele saiu. Quando ele saiu, depois eu conversando com meu esposo, ele foi e falou pro meu esposo, né? Eu disse, olha, você tem que ter muita paciência, porque ela não vai mais andar. Né? Onde está localizado o problema dela, a chance dela voltar a andar é mínima. Então Deus contrariou o diagnóstico. Sim, médicos, né? Sim, ele disse, a chance dela voltar a andar é mínima, porque a gente não pode dar 100% de certeza, nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Tem uma ética na medicina, né? E ele disse, mas a chance dela voltar a andar é mínima. Então você já tem que se adaptar com isso, porque ela vai precisar de ajuda para tudo, para sentar, para se locomover, para tudo. Quanto tempo durou esse processo aí dessa enfermidade que você enfrentou, Elisete? Desse primeiro processo? Então, até eu me pôr de pé, foi assim, questão absurda aos olhos do homem, né? Eu fiz a cirurgia em julho, eu passei realmente um mês, por volta de um mês, sem sentir minhas pernas realmente acamada. Ele me pediu 10 meses em repouso, né, para me poder entrar com o processo da radioterapia, porque pela forma, o desenvolvimento da enfermidade e também por ser considerada um problema um tanto raro, esse tipo de tumor, ele ia fazer só entrar com a questão das rádio. A quimioterapia não surte efeito, então não passei pelo processo de quimio. Eu fiz muitas radioterapia em Goiânia, né? Que queima tudo, que é um processo também bem chatinho. Mas aí de julho até dezembro, deu 6 meses, né? 10 meses era para mim ficar só em repouso. Quando deu ali por volta de 4 meses, eu já estava me firmando de pé. E ele achou simplesmente absurdo. Como que você está de pé? Porque realmente eu não estava sentindo as minhas pernas. Eu sentia assim o toque, mas eu não tinha força para mexer, movimentar. Essa força eu não tinha. E eu passei um mês assim acamada, sem movimentar de forma nenhuma, o toque muito sensível que eu sentia, e eu consegui me firmar, ficar de pé. E comecei a andar com muita dificuldade. E foi quando ele indicou a cadeira de roda. E eu relutei, eu disse, eu não quero cadeira de roda na minha vida, eu não preciso de cadeira de roda da minha vida, porque eu sei que Deus vai restaurar minhas pernas. Eu tinha essa convicção tão certa. E até mesmo alguns irmãos lá da igreja diziam, não, ela não vai dar conta.
Porque é sobre o olho natural, que a pessoa vê, a óptica natural do homem. Só que no meu interior, eu tinha uma certeza tão grande, uma convicção tão grande de que eu ia vencer tudo aqui e dali. E quando foi para mim fazer as radioterapias no mês de outubro, em Goiânia, eu precisava realmente ser de um apoio, porque eu mancava muito da perna, principalmente a esquerda, que ficou com esse problema. Mas eu fui firme. Eu fiquei firme, fui em pé, né? E assim, foi muito tremendo, muito tremendo. Então foi durar mais ou menos 6 meses nesse primeiro processo para eu conseguir dizer assim, me reerguer. E ele tinha me dado 10 meses de repouso. Após esse processo que você passou, esses 6 meses, né, que você desceu, veio de novo, voltou de novo o câncer. Como que foi esse processo? Voltou, só que assim, antes de vir a segunda fase, eu digo câncer fase 2, o que aconteceu? Eu precisei passar por uma bariátrica por conta desse problema na coluna. Porque ele estava comprimindo não só a coluna, ele também já estava dando problema também nos órgãos, enfim. Aí o médico disse, você precisa perder peso, então o melhor jeito é ter que fazer uma bariátrica. Eu passei por um processo de uma bariátrica, beleza, foi tudo legal, foi tudo tranquilo, reduzi a quantidade de peso que precisava para minha coluna poder se firmar. Nesse primeiro processo foi tirado muitas capas de gordura da coluna, foi feita muita raspagem no osso, só que assim, não foi tirado o câncer todo. Por quê? Porque no momento do procedimento cirúrgico, ele estourou. E com essa explosão que ele teve lá na hora, os médicos não conseguiram tirar tudo. E com isso ficou raízes, né? E após 2 anos consecutivos à primeira cirurgia, eu voltei a sentir muita dor, muita cãibra e as pernas também começaram a falhar. E como eu já fazia acompanhamento trimestral, foi aí que descobriu que o que tinha ficado já estava em 5 centímetros. Mas foi no mesmo local ou foi no outro local? Como foi? Foi no mesmo local, só que descendo, porque pegou desde o meio da coluna, ele atingiu desde a minha torácica aqui em cima e vai descendo. Ele foi progressivo, gradativamente para a parte inferior, né, meus membros inferiores, e aí ele desceu um pouco mais, e com isso foi em 2016 que isso aconteceu. Só que antes de chegar nesse segundo fato, o que é que me aconteceu? Após a bariátrica, nesse meu período, eu imagino que aqui quem conhece um pouco sabe que quem faz procedimento bariátrico não pode engravidar. É um risco muito grande, não pode de forma nenhuma, pelo menos durante 2 anos, 2 anos e meio. E Deus tinha já me dado uma promessa de que eu ia ser mãe de uma menina. E foi tão tremendo, porque com a coluna toda bagunçada, na metade do período da cirurgia da bariátrica, eu engravidei. Eu engravidei e foi assim temeroso, não só para mim, para o meu esposo, mas para os médicos. Os médicos ficou abismado. Nossa, mas ela não podia engravidar. Ao ponto de que meu obstetra, na época, quando eu fui fazer a primeira consulta, e levei todos os exames, relatei o meu histórico, ele, pesoroso, ele olhou para mim e disse assim, não é de praxe fazermos isso, mas será que não seria interessante, depois que eu analisei todo o seu caso, nós intervirmos na gravidez, porque assim, você não vai suportar. Você não tem suporte, a sua coluna não tem suporte para isso. Você não tem estrutura para aguentar essa gravidez, levar até o final. No máximo vai chegar no 6º mês aí muito dolorido, você não vai aguentar o peso, porque eu fiquei de uma forma que eu não podia levantar 10 quilos de peso por conta da coluna, né? E eu lembro muito bem, no consultório do doutor lá, do meu obstetra, ter dito assim, não, o senhor faz assim, o senhor faz sua parte, eu faço a minha, e Deus vai fazer por nós todos. E ele respirou fundo e disse, eu fico muito lisonjeado com a sua força, e nós vamos seguir, só que agora eu vou ter que montar toda uma equipe. E na época, assim, normalmente as mulheres que já engravidaram sabem que nós fazemos acompanhamento gestacional 1 vez por mês. Eu passei a ser acompanhada 1 vez por semana. Toda semana, porque o menor chance de risco tinha que correr e internar. E eu lembro muito bem que ele disse, até o 4º mês você vai andar.
Após o 4º mês, você vai ficar de total repouso. É repouso total para você chegar pelo menos ao 7º mês da neném, né, do bebê, e poder fazer algo com mais segurança, ou parto com mais segurança. Mas como eu tinha necessidade, eu precisava, gente, era R$3.000 de remédio por mês. Para quem não tem, é muito difícil. Como gerar esse dinheiro, né, para pagar a medicação que eu necessitava? E só meu esposo não dava conta. E eu disse, tá bom. Mas antes de confiar na palavra dele, eu comecei a confiar mais na palavra de Deus. E eu disse, não tem lógica ele ter me deixado andando, ele ter me permitido essa gravidez e não ter um mistério aí por trás. E aí eu continuei a trabalhar, continuei a fazer minhas unhas, continuei a fazer meus atendimentos como cabeleireira. E fui juntando aquele dinheiro. Tudo que eu pegava do trabalho era só para pagar meus medicamentos. Tudo. E nessa gestação foi tão interessante que eu não parei de andar com 4 meses. Eu trabalhei até na véspera de eu internar para poder fazer a cesárea. E o que é mais interessante, durante essa gestação eu caí 3 vezes de moto. Não. 3 vezes de moto. E nenhuma delas que eu busquei, lógico. Sempre era alguém que vinha, batia, socorria pelo SAMU, socorria pelos bombeiros. E sempre estava ali, firme. Eu lembro que no primeiro impacto, minha coluna ficou... Eu disse, pronto, eu acho que arrebentou. E eu fui para o hospital, a única coisa que tive foi algumas escoriações nas pernas, né? Coluna, graças a Deus, permaneceu da mesma forma, a bebê não teve nada. Todo mundo dizia, como que ela suporta? Eu digo, não sou eu. É o agir de Deus na minha vida. E aí, quando chegou no 8º mês, de uma semana mais ou menos, tivemos que fazer esse parto, para que você entenda como que chegou na segunda vez que eu tive que tirar o câncer. Quando chegou no dia do parto, mais um desafio. Por quê? Porque como a coluna da pessoa tinha sido cirurgiada e raspado os ossos, como eu falei, teve todo aquele processo, não tinha como fazer uma anestesia hacker, que é a tradicional para uma cesariana. E chegando no 8º mês e uma semana de gestação, já ficou marcado para fazer a cesárea. E aí foi onde veio mais um desafio. Tanto que meu esposo estava selecionado para assistir o parto, né, como um pai e tal, enfim, nossa menininha. Mas aí na hora não deixaram. Por quê? Porque a equipe que montaram para me atender foi grande. Né? Era 2 obstetras, era 2 pediatras para atender a bebê. Tudo foi multiplicado. Até o meu neuro teve que participar do meu parto. Porque como eu não poderia levar a cesárea a anestesia hacker para fazer a cesárea nas costas, chamaram um dos melhores anestesistas que tem aqui em Rio Verde, que tem grande destaque, e ele participou do parto. Por quê? Porque eu não podia ser anestesiada na coluna para fazer o procedimento tradicional da cesárea, e também eu não podia ser anestesiada geral, porque é questão de segundo para que a anestesia geral chegue no feto e ele entre em coma. E como fazer então para tirar a bebê com segurança? Vamos dar um sossega-leão nela, vamos só apagar ela, tipo, vamos induzir ela a um sono. E foi isso que o anestesista fez. E o segundo desafio nesse parto, 5 minutos apenas vocês vão ter para poder induzir ela a dormir e tirar a bebê. Porque em 5 minutos o risco é muito grande de perder a paciente e a criança. Por isso que a equipe foi tão grande. E qualquer movimento em falso, tipo, meu esposo estivesse lá e quisesse dar uma passadinha de mal, quisesse dar uma desmaiadinha, ia interferir no procedimento. E com isso, eles conseguiram fazer tudo em 3 minutos. Porque eu estava ali naquele momento que eles me induziram a dormir para fazer o parto e tirar a bebê, eu não estava entubada, eu não estava nada. Então o risco foi muito grande. Após tirar a neném, que eles poderiam me entubar para continuar o procedimento, e foi isso que fizeram.
Depois de 3 minutos que conseguiram tirar a neném, aí vieram, me tubaram e continuaram fazendo todo o procedimento que deveria ser feito. E quando terminou tudo, que o médico veio até a mim, meu obstetra, e disse: nossa, agora eu estou aliviado, mas eu te confesso, teve um momento que eu achei que nós ia te perder. Você foi muito guerreira, foi muito forte. Eu digo: não, gente, não tô para morrer agora não, tem muito para me fazer, né? E após isso, depois que eu engravidei, que eu tive a neném, com poucos meses eu comecei a sentir novamente a coluna. As pernas começaram a falhar e eu imaginei que era por conta de todo o procedimento da gravidez, na verdade não era. Foi porque o câncer tinha voltado e já estava com 5 centímetros. Aí você teve que passar pelo outro processo de novo. Pelo outro processo também. Eu estava terminando a faculdade, que eu tinha muito desejo de me formar, né? Vim do interior, a única que realmente buscou estudar, da minha família só eu que formei. E eu tinha muito desejo. E eu lembro de num momento eu ter chorado muito. Da primeira vez eu não chorei, mas da segunda vez que eu descobri o câncer, por estar com aquela criança pequena no colo, recém-nascida. Ela nem tinha 1 ano ainda, quando eu descobri que ele voltou, ela estava com 10 meses mais ou menos. E aí eu chorei, eu disse: nossa Deus, mais uma vez, dessa vez eu me questionei. Digo: mas por que tudo isso? Se era para acontecer tudo isso, então por que o Senhor me permitiu engravidar? Por que o Senhor também me deu esse sonho de terminar a faculdade? Aí eu comecei a olhar com olhos de homem, né? Um olhar mais humano. E a única resposta que eu tive foi: paciência, tudo seu tempo. E eu lembro muito bem que a segunda cirurgia ela foi marcada para acontecer antes do dia da formatura. E eu chorei tanto porque era uma coisa que eu queria. Eu queria tanto, para você entender o quanto que Deus, Ele é Pai, gente. Ele se compadece muito mais que a gente. A misericórdia dele nos alcança de forma abundante. E aí, na véspera da cirurgia, a secretária me liga e disse: olha, aconteceu algumas coisas aqui, não tem como a cirurgia ser tal dia. Depois a gente marca, tá? Que daria certo você participar da formatura. Formatura, tanto é que nós fizemos o alvo, tá lá para provar, tudo lindo, bonitinho. E ele usou alguém para ir lá em casa e dizer assim: filha, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Quem disse que você não vai realizar o que você tanto quer fazer? Então isso é tremendo. Para mim isso assim foi crucial. Eu disse: então agora eu me calo. Porque quando o agir de Deus entra, não tem por que se questionar e duvidar. E eu formei, terminei a faculdade, tudo bonitinho, levei minha bebê comigo. Fomos eu, meu esposo, meus filhos. Foi com mais linda. 1 semana após a formatura, a secretária me liga. Na verdade, a secretária nem me ligou. Ele só levou uns exames lá que faltavam, né? Meu esposo levou uns exames que faltavam. E aí, quando chegou lá, o médico disse: interna agora. Liga pra ela, vem urgente, porque se ela demorar mais 1 dia, 2 em casa, ela vai entrar em coma, porque ela tá com uma anemia muito forte. E ela precisa tomar bolsas de sangue para ver se a gente consegue fazer a cirurgia, intervenção de segundo câncer. E eu estava sentindo só um certo cansaço, mas eu imaginei que por cuidar de uma criança pequena, né? Também tinha a questão de 1 ano atrás eu ter feito a bariátrica, tinha que tomar as vitaminas, então achei que era normal. E quando eu cheguei no hospital, realmente a anemia estava muito, muito forte. Foram 3 dias tomando sangue para mim poder ter uma estrutura, os glóbulos vermelhos se restaurar para poder fazer a cirurgia, mas com grande risco também. E nessa segunda cirurgia foi forte, foi muito forte, porque nessa segunda cirurgia foi quando o médico disse assim: agora não tem jeito, nós vamos ter que desligar tudo dos seus membros inferiores para poder conter o câncer. Então, se da primeira, por sorte, a frase dele foi essa: se da primeira, por sorte, você voltou a andar, essa vai ser impossível. Nós vamos ter que tirar todos os ligamentos e também vamos substituir, colocar pino na sua coluna. Mas eu não aceitei aquilo, eu não aceitei. Eu chorei não por tristeza, mas de não aceitação. Eu disse: eu não aceito as palavras dele sobre a minha vida. Eu não quero, eu vou andar, eu preciso andar. Tenho uma filha pequena, eu não vou ficar paraplégica.
E eu lembro que numa conversa entre ele e eu disse, eu não vou aceitar, doutor, eu vou andar. Eu ainda preciso fazer muito. Ele disse, não, você não está entendendo. Segundo a ciência, você não vai mais andar. Eu vou ter que fazer, se for possível aqui. E se for para salvar sua vida, restaurar a sua vida e tiver que desligar as pernas, vai acontecer. E é o que vai acontecer. Eu digo, então tá, é a sua palavra, mas não é o que eu creio. E nesse dia eu vim para casa muito abatida, né? Porque assim, o que eu não entendi era que a fé era minha, não era dele. E tem alguns momentos que a gente quer que as pessoas tenham fé, mas na verdade a fé ela é muito individual. E esse momento eu entendi, a fé é minha. Então se o milagre, quando o milagre acontecer, é em mim. Mas ele também vai enxergar isso. E assim foi feito. Nós fomos para o hospital, fez a cirurgia, colocou os pinos, né? E por incrível que pareça, no outro dia eu consegui levantar. Ele chegou, eu já estava toda pronta, já tinha tomado banho com o auxílio do meu esposo, já estava toda arrumada, que eu sempre gostei muito de andar com minhas coisas para me arrumar. E ele chegou e disse, nossa, as enfermeiras passou cedo, né? Cuidou de você. Eu digo, não, eu levantei e tomei banho. Ele disse, como que você levantou e tomou banho? Se eu levantei e tomei banho. Com a ajuda do meu esposo, eu levantei devagarinho e fui tomar banho. Se você está andando, eu disse, estou andando, graças a Deus. E eles estão, senta aí, me ajudou. Eu disse, sentei, fica em pé, fiquei. E ele respirou fundo e disse, na sua vida eu já não posso dar mais nenhum diagnóstico. Então assim, aí tem coisas que não explica. Mas aí também teve algo. Graças a Deus minhas pernas funcionam. Tem algumas limitações nos meus dedos. Mas nesse dia eu descobri algo, que o câncer, ele afetou a minha bexiga. Ele estava comprimindo muito a minha bexiga. E por conta disso eu tive que passar 3 meses após da cirurgia da coluna, eu tive que fazer uma cirurgia na minha bexiga. E com isso, Por que eu falo assim? Para que as pessoas entendam verdadeiramente que o que eu falo tem coerência. Da cintura para baixo, minhas necessidades fisiológicas é como uma paraplégica. E eu falo isso aqui sem vergonha nenhuma. Alguém já me questionou, até em alguma igreja, e diz assim, você não fica com vergonha de falar isso? Eu digo, não, que é para as pessoas entenderem. Eu uso fraldas, eu uso periodicamente na semana. Tem os dias que eu preciso tomar a medicação para poder evacuar. Tem os dias que eu uso, sim, as fraldas, porque ficou sem controle. Eu também preciso usar sondas de alívio pelo menos de 5 a 6 vezes por dia, porque eu perdi total sensibilidade e força para expelir. Eu fiquei com essas sequelas. E algumas mulheres, quando chegam lá em casa, que chegam conversando, eu até gosto de levar elas lá no meu cantinho, né? Dizer, vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Por quê? Porque quem vê assim, realmente olha no primeiro momento para Elisete Lima. Primeiro, ninguém tem a obrigação de saber da minha história, mas quando olha e pensa assim, foi só mais um problema, um câncer que foi vencido, não, tem história. Assim como Paulo também ficou o espinho na carne. Mas eu não vejo isso de uma forma ruim. Eu aprendi a conviver, a ter resiliência, a me adaptar. E eu vejo que através disso, eu consigo tocar em muitas pessoas. O Espírito Santo de Deus me leva e me instrui a tocar muitas pessoas. Nessa segunda cirurgia, onde eles colocaram todos esses pinos, né? E que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus e para a surpresa dos médicos, eu voltei a andar. Ele usou um termo que foi muito impactante. Quando eu retornei no consultório dele, ele falou que eu precisava fazer novamente várias radioterapias. E aí veio mais um empecilho. Por quê? O médico, o meu onco, ele é de Goiânia, oncologista. E ele falou o seguinte, olha, no caso dela não dá. Porque nas primeiras sessões da radioterapia, que foi na primeira cirurgia, eu tive que fazer 28 sessões e teve que ser interrompida, acho que na 24ª, 25ª, porque eles falaram que se eu recebesse mais uma irradiação, ia ter mais prejuízos do que benefícios. E com isso, meu intestino ele queimou todo. Foi por isso que também teve que passar pela bariátrica.
ficou putrificado, o umbigo, enfim, foi um processo muito dolorido. E aí, no segundo procedimento, era para eu fazer novamente a rádio. E quando o oncologista analisou tudo isso, ela não pode passar. Porque, assim, tem gente que... A quimioterapia é muito forte. Tem pessoas que acham que ela é mais impactante do que a rádio. Mas, na verdade, a quimio é um coquetel. Quando você para aquele coquetel, automaticamente seu cabelo começa a crescer, você vai recuperando, você vai alimentando, enfim. A rádio não, ela passa 10 anos agindo dentro do teu organismo. E para mim, aquele momento ali, eu disse, não tem como. Para ela, uma radioterapia hoje vai ser, mesmo que o primeiro procedimento de rádio eu fiz em 2011, era para repetir em 2016, ou seja, 5 anos após. Ele disse, está muito próximo, não vai dar. O organismo dela vai ter muito mais complicação do que benefício na doença. Em minhas costas da primeira vez caiu toda a pele, foi muito sofrido, enfim. Aí ele até falou, disse, olha, mas não vai passar pela rádio, vamos acompanhando. Eu vou vou te prescrever um medicamento para que vai fazendo esse controle, vai tomando, mas eu creio que agora nós vencemos. Nós vencemos o câncer porque tirou os ossos que estavam contaminados, colocamos pino, enfim. E eu creio que a partir de agora eu posso dizer, ele até disse, eu sou pretensioso de dizer que você está curada. E eu amei por isso. Isso em 2016, só que quando foi em 2018, eu simplesmente comecei a sentir algo muito estranho na minha perna direita, porque até então o câncer tinha afetado a minha perna esquerda. E eu comecei a sentir algo assim tremendo na minha perna direita. E aí eu fui no mundo do médico de novo, e fazia 6 meses que tinha feito ressonância, e não tinha dado nada. 6 meses seguintes que eu voltei, deu recidiva. Mesmo local, um pouco mais abaixo, e estava descendo, ele ultrapassou todos os pinos e estava descendo para a perna direita. Pela terceira vez? Pela terceira vez o câncer. E aí foi onde ele disse, é o primeiro caso que eu vejo, esse câncer, ele rompeu, ultrapassou e está descendo para as pernas. Eu nunca vi esse tipo de câncer descer para membros inferiores, e o seu está descendo para o membro inferior. Ele disse, a partir de agora eu não posso mais dar certeza de nada. E mais uma vez nós fomos para o procedimento. Primeira vez eu passei uma média de 12 horas, entre 12 a 14 horas de cirurgia. Segunda vez diminuiu um tempo, foi numa média de 8 horas por aí de cirurgia. 8 para 10 horas de cirurgia. E na terceira vez ainda reduzi um pouco mais. Acho que chegou umas 6 horas de cirurgia. Como que você vê isso que você passou, Elisete? Todos esses momentos, Deus cuidando, né? O diagnóstico era que você não ia voltar a andar, Sim. Outras coisas iam acontecer na sua vida, mas você via a mão de Deus em todos os momentos. E assim, pelo que a gente vê, o seu testemunho também, a gente vê que o inimigo estava furioso. Sim. Porque ele sabia que Deus tinha um projeto, tinha um ministério sobre a sua vida, e ele queria que colocar você numa cadeira de roda, incapacitar você de servir a Deus. Como que você analisa isso na sua vida? Então, eu sempre tive assim um desejo muito grande de desenvolver alguma coisa com mulheres. Mas eu nunca levei muito a sério. E quando eu passei por tudo isso, por todas essas experiências, eu pude entender que nada mais é do que capacitação. Quando você busca um curso na faculdade, quando você busca uma formação, você quer ter a capacidade de desenvolver aquilo dali. Mas só a capacidade não vai adiantar. Você precisa sair dessa faculdade e você precisa ter a experiência, que é a habilidade. E você só adquire habilidade praticando. E no mercado de trabalho hoje, se você tiver a capacidade, mas não tiver a habilidade, a prática, a experiência, não conta. No nosso mundo hoje, muito é mais válido você ter a prática do que só a formação. E trazendo para a minha história, é dessa forma que eu vejo. No desejo que eu tinha de instruir mulheres, de alguma forma contribuir com esse ministério feminino, como que eu poderia fazer isso se eu não tivesse essa capacitação? Se eu não tivesse essa habilidade, se eu não tivesse essa prática, essa vivência? Foi doído? Foi. Foi sofrido? Foi muito sofrido. Eu não lembro em momento algum de eu ter dito assim, eu estou depressiva ou reclamar daquela enfermidade. Isso nunca aconteceu.
Mas havia momentos de muita insegurança. Não da minha parte em relação a Deus, mas de mim por mim mesma. Será que eu sou capaz de conseguir? Será que eu vou dar conta de enfrentar tudo isso? Será que realmente eu tenho força? Será que eu sou tão forte dessa forma? E aí Deus foi me mostrando que a força não é minha, vem dele. A sabedoria não é minha, vem dele. Ou seja, tudo que é proveniente do ser humano antes foi criado por ele. E aí foi quando eu passei a entender que você não tem como explicar um parto se você nunca gerou um filho e passou por esse parto. Não tem como você instruir alguém dentro daquilo, você ser perito naquilo se você nunca viveu. E hoje eu tenho essa consciência que cada dor que eu passei, que cada sofrimento que eu vivi, foi justamente para criar capacidade, habilidade, experiência para que eu possa compartilhar isso com outras mulheres, com outras pessoas. Então, para mim, tudo é questão de ensinamento. Desde o primeiro momento, ele nunca deixou só, principalmente quando disse assim, converteu, primeiro eu converti, primeiro eu aceitei a Cristo, primeiro eu abri as portas da minha vida para Jesus entrar, para depois eu descobrir que eu estava com essa enfermidade. E como que a sua família viu isso? Do lado da sua mãe, suas irmãs? Esse processo que você passou? O mais interessante é que eu nunca avisei para eles. Eles nunca souberam? Eles nunca souberam. Eles vieram saber depois que eu tinha passado por tudo, mas eles nunca souberam quando que eu entrei numa cirurgia, quando que eu saí, o que é que aconteceu, qual o problema. Tanto que se você hoje ligasse para uma irmã minha e perguntasse, olha, como que é a vida da sua irmã, o que é que aconteceu com ela? Eles podem dizer assim, ela passou por uma enfermidade pesada, um câncer, mas eles não vão te saber te dizer quantas vezes foram, eles não vão saber te falar sobre o processo. Eu nunca falei, porque sabe o que é que eu aprendi? Deus sempre tocou muito forte no meu coração o seguinte, de nós termos que profetizar. E o que é profetizar? Nada mais é do que você proferir palavras, e que essas palavras sejam sempre de bênção. E assim, por eles não conhecer, por talvez não viver esse amor que eu estou vivendo, esse amor de Deus, eu tive a experiência de conhecer muito mais fundo. Não que eles não acreditem em Deus, sim, mas não têm o mesmo entendimento da forma que eu tenho hoje, vivo hoje. Então a primeira coisa que dizem é o quê? Você vai morrer. Nossa, você não vai dar conta, você vai morrer. Então assim, eu evito ao máximo. Eu gosto de ter do meu lado palavras positivas. Porque é dessa forma que eu chego para você. Independente se eu conheço você ou não. Mas a minha vivência, a minha experiência me fez ver isso. Em cada momento que eu ia na radioterapia em Goiânia, que era muito sofrido e doído, eu via o quanto aquelas crianças estavam ali sofrendo, porque eu compartilhava essa rádio com muitas crianças de 4 anos, de 5, assim como também tinha pessoas de várias idades. E eu não me permitia chegar perto delas para tratar elas com pena, com dó. Eu sempre queria de alguma forma estar conversando algo positivo, tanto que eu nunca fui caracterizada lá como uma paciente. Algumas vezes eu até fui barrada ao entrar para fazer a radioterapia, porque eles achavam que eu era só uma acompanhante. Eu sempre gostei de estar muito bem arrumada, de sempre estar positiva. E eu saía dali daquela rádio muitas vezes, ali eu não aguentava, ali eu vomitava, ali eu tinha febre, ali eu chorava de dor no corpo porque causa dores terríveis. É uma irradiação, gente, o negócio é forte. Mas no outro dia, 4 horas da manhã, já estava toda cheia de elegância, pronta para de 7 horas tomar a rádio novamente. Então eu não me permitia ser negativa e infelizmente nossos parentes lá têm muito isso, de só ver o lado negativo. E por isso que eu evitei contar. A gente vê que você é uma pessoa, além de ser guerreira, pessoa de autoestima. E de tudo isso que você enfrentou, muitas pessoas vão ouvir esse testemunho e também está passando ou vai passar, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Qual que é a palavra que você deixa para essas pessoas, assim como você foi forte e venceu tudo isso? A minha palavra é que, acima de tudo, busca a Deus. Independente da religião que hoje você está aí seguindo, está observando, está ouvindo esse testemunho, independente da religião que você serve, eu falo que você busca estar firmado em Deus, porque quando você tem essa convicção que Deus é na tua vida,
nada nem ninguém é capaz de te abalar. A palavra mesmo de Deus nos fala que com Ele somos mais do que vencedores, né? E quando nós temos essa certeza, isso já é mais do que suficiente. Com isso, não quer dizer que você invalida a dificuldade dos dias ruins, das dores. Não, ela vem. Ser cristão está muito além do que simplesmente não sentir dor. É o que eu sempre digo assim, ser livre não é você poder fazer tudo, mas é você poder escolher não fazer nada. Mas como assim, Elisete? É você poder escolher não fazer nada daquilo que vai te deixar triste, te deixar poluído. E Deus, Ele te dá essa liberdade de junto com Ele, de estar fortalecido nele, dele ser a tua rocha e você superar qualquer desafio. Conhecer a Deus e entregar a tua vida a Cristo vai muito, 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 muito além de denominações, de templos. Então, quando eu tive essa consciência sobre a minha vida, foi quando as coisas assim explodiram, fluíram. E é o que me firma até hoje. Em Salmos 12, lá no finalzinho já, vai falar o seguinte, que os justos, eles vão ter sim esse destaque. Todo o Salmo vai falar sobre isso, sobre a vida de um justo. E no final vai dizer que os ímpios, eles vão ranger os dentes e não vão ficar satisfeitos ao ver a tua positividade, a tua alegria, a tua força de vencer. Então, o que é que eu posso deixar para vocês? Primeiro é que vocês se firmem em Cristo Jesus, que é a rocha. Conheçam a identidade de vocês. E entendam que com Ele, nós somos capazes de vencer tudo, tudo, tudo. E em mim foi um câncer físico, por 3 vezes consecutivas, recidivas. Mas há muitas outras pessoas aqui que estão ouvindo hoje, que estão com vários cânceres. Tem os cânceres nas famílias chamada droga, tem os cânceres no conjugal, que envolve muita coisa. Tem os cânceres dos pais e filhos que está tendo a falta de relacionamento, não está tendo a conversa, não está tendo o diálogo. Tem os cânceres nessas vidas dessas mulheres que se sentem aprisionadas por questões que limitam elas. Então eu pergunto hoje, qual é o câncer que tem na tua vida? E eu ainda te digo mais, a solução para qualquer câncer, primeiramente, é vencer em Cristo Jesus. Porque Ele nos traz essa certeza e essa cura para qualquer câncer, qualquer enfermidade da nossa vida, seja emocional, física, familiar, conjugal e, acima de tudo, espiritual. Elisete, eu gostaria que você falasse um pouquinho, depois de tudo isso que você passou também, aí Deus começou a te entregar um ministério. Sim. De aconselhar mulheres e outras áreas que você tem trabalhado, né? Como que tem sido esse ministério hoje para você? Quantas pessoas você já tem ajudado? Tem algum exemplo que você pode citar? Então, depois de tudo isso, eu há mais ou menos 3, 4 anos atrás, eu comecei a ter o entendimento que eu precisava passar isso de alguma forma, transmitir, compartilhar, porque eu digo, não é impossível você ter tanta luta, você ter tanto ensinamento, você passar por tanto aprendizado e de alguma forma não contribuir. Tudo que você passa, a palavra mesmo diz, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Deus tocou firmemente no meu coração para que eu viesse instruir outras mulheres, porque por incrível que pareça, a cura desse câncer não foi só física para mim. Envolveu muito a minha área emocional e espiritual, principalmente como mulher, como mãe, como esposa. Durante muito tempo eu vivi aprisionada em questões dogmáticas de, se assim você me permite dizer, doutrinas, muito presa mesmo, ao ponto da minha vaidade ser zero. Pelo amor de Deus, não estou criticando ninguém que simplesmente não gosta de nada, não tem nenhuma vaidade, amém, acho lindo, respeito. E eu já fui muito assim, só que não de mim, e sim por conveniência. E com isso Deus me mostrou que, tanto é que eu formei em estética,
E Deus me mostrou, disse: filha, eu te permiti tudo isso e você não usufrui do que eu te dei. Por que você se prende tanto às coisas terrenas, às críticas dos homens e simplesmente não vive o que eu te permiti conseguir? Mesmo em tanto meio ao sofrimento, às dores. E quando eu entendi isso, eu precisei passar isso para outras pessoas. E o ministério que Deus deu na minha vida foi justamente abrir a mente de outras mulheres que se sentem enfermas, não só por um problema físico, mas se sentem prisioneiras, principalmente por serem julgadas e apontadas em várias áreas. E dentro desse campo da religiosidade há muitas prisões. E o porquê a mulher? Porque eu vejo a mulher como um esteio. O homem, ele é a pilastra da casa. Mas eu entendi que a mulher também faz parte dessa coluna. E ela, com sabedoria, ela vai instruir não só seus filhos, mas ela também consegue instruir o seu relacionamento conjugal e com isso ter uma harmonia no lar. E isso vai em tudo. Vai desde da sua vaidade, vai da sua comidinha, vai do seu relacionamento como mãe, como esposa, como amiga. E se você está bem no seu interior, se você tem a certeza de que Deus é contigo, se você não tem dúvidas que Ele age na tua vida, isso transparece na tua família e também fora. E que seja essa ação, essa espiritualidade e que seja essa intimidade com Deus reconhecida em qualquer lugar que essas mulheres vá. Independente se ela abra a boca, se ela esteja sem nenhuma vaidade ou se ela esteja totalmente dentro das elegâncias dela, mas que alguém olhe e diga: tem algo diferente nessa mulher. Ela tem uma iluminação, ela tem luz, ela tem tempero, ou seja, ela tem o sal que Deus fala que nós somos, o sal da terra e a luz da vida. E que através dessa libertação, dessa quebra de crenças que limitam muitas mulheres, elas entendam que elas são muito mais. Nós somos consagradas a embaixadoras, palavras mesmo que Deus já afirmou, nós somos embaixadores. Então não é qualquer coisa, nós temos um cargo, uma patente altíssima perante a Deus. Nós não somos aqui, nós viemos e estamos aqui. Estamos, não somos. Nós somos do reino. Então aqui nós temos uma missão. Então quando eu entendi que a minha missão de alguma forma é o resgate dessas mulheres e com isso formarmos um exército de generais do reino, aí eu disse: agora vai. Tanto é que de um ano para cá, o espaço que era para ser o meu salão na época em que eu me formei, estruturei todo para ser um salão, reformei tudo. É um espaço que cabe treinamento para 12 mulheres, confortavelmente, mas consigo agregar até 20 mulheres lá. E hoje eu faço um trabalho de mentoria particular, mas não abri mão jamais de fazer o trabalho de ação social, que é uma vez por mês. Eu reúno essas mulheres e faço uma palestra e abordo temas justamente onde mais temos dificuldade, desde o nosso meio profissional, conjugal, familiar e também para desbloquear espiritualmente. Todo o contexto é com base bíblica. Tudo eu mostro lá porque a palavra, ela nos revela tudo, tem resposta para tudo. E uma vez por mês eu faço essa reunião. Por sinal, agora, dia 5, agora de setembro, já vai ter a próxima reunião. E as mulheres ficam assim disputando, eu preciso ir. E eu faço na minha casa mesmo. Moro num bairro bem simples, bem humilde, mas é incrível o quanto de mulher estão aptas aí. Eu comecei, na verdade, com 3. Hoje, para o dia 5, está na expectativa de umas 25, 30 mulheres. Quem quer agregar lá ou participar, como que é o processo? Tem um telefone de contato que as pessoas podem te procurar? Tem que ser agendado antes? Como funciona? Sim, as pessoas que querem participar, pode estar enviando para mim uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 64992433404, né? Fala diretamente comigo, que é o meu telefone de trabalho. E aí eu faço o agendamento tudo direitinho, porque o trabalho lá é bem personalizado. É uma forma assim, eu desempenho esse trabalho de uma forma assim muito cuidadosa, é algo que é exclusivo para cada mulher. Então lá flui de uma forma maravilhosa. E aí temos
atividades específicas para cada mulher. Eu preciso saber tudo direitinho, a quantidade de mulheres, nome, porque a cada reunião é uma surpresa. Sempre tem algo diferente e tem que ser algo assim que eu falo exclusivo, porque é assim que Deus é na nossa vida. Da mesma forma que Ele nos trata de maneira diferente, ainda que sejamos semelhantes, mas nós temos uma individualidade com Deus. Eu busco trazer esse exemplo de Deus na nossa vida justamente para o tratamento de cada mulher. E se a partir daquela reunião ela sentia necessidade de conversar um pouco, ou marcar um horário, ou até mesmo depois quiser participar de uma mentoria mais a fundo, aí nós trabalhamos também com essas mulheres. Hoje mesmo eu estou atendendo em particular mais de 10 pessoas, né? Porque também vai muito do meu horário que eu faço outras coisas também, tem outras mentorias por fora. E uma delas é tremendo. Tá na segunda semana que ela foi, essa pessoa já estava com síndrome do pânico, uma crise muito existencial, porque há 2 anos atrás ela perdeu o filho para as drogas, né? 3 meses após, o pai, e recentemente, há mais ou menos uns 4 meses, que foi bem no início da pandemia, ela perdeu a mãe. E já passou por muitas agressões, tanto físicas como psíquicas, enfim, já fui exposta a algumas coisas dentro da religião, e ela chegou para mim assim, acabada, destroçada. E hoje eu falo que ela é uma das minhas generais do reino, minhas não, de Cristo, né, de Deus, mas ela é uma das que está junto ali firme, e com ela eu também estou desenvolvendo um trabalho de devocional diário, porque vai muito além só do trabalho superficial. A gente primeiro tem que tratar a essência da dor. E após isso a gente consegue ter um equilíbrio na vida secular. Mas antes é necessário você ter um equilíbrio na sua vida com Cristo. Você ter um direcionamento entre o reino. E aí a secular flui, né? Então é esse o segmento do trabalho que eu faço hoje com mulheres. Qual que é um dos maiores sonhos seus que ainda não foi realizado? Ai, o maior sonho dos meus que ainda não foi realizado, gente, é atingir o maior número de mulher possível através das mídias sociais. Mídias sociais e presenciais, é transformar, é ver o maior número de mulheres transformadas por todo esse conhecimento que Deus está me fazendo viver. Então é gerar resultado real, concreto na vida dessas mulheres. Esse é meu maior sonho. Eu já quero desde já agradecer, né, a oportunidade de estar vivenciando e ouvindo, né, o seu testemunho, com certeza de enriquecimento mesmo, muito forte o seu testemunho. Eu sei que as pessoas vão ser edificadas com o seu testemunho. Amém. E quero deixar aqui o meu agradecimento e as palavras finais para você fazer as considerações finais. Então, assim, eu não digo que eu canto, tá, gente? Mas você me permitir, quero só deixar um trechinho aqui de um louvor que me traz muito forte, assim, e é tremendo. Geralmente, onde eu vou louvar, as pessoas dizem, nossa, fala muito. Tanto fala sobre você, como fala com a gente, né? Que é um louvor muito conhecido que diz assim: nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar,
Então é necessário que nós temos essa raiz firmada em Deus, porque a palavra dele mesmo fala: até quando a árvore é cortada, ao cheiro das águas, ela se renova, ela vive novamente. Então é essa palavra que eu deixo para a honra e glória do Senhor. E obrigada pelo convite, e sempre que precisar a gente está aqui à disposição.